A instrutora Fabi está... Temos como organizadores do evento a instrutora Fabi, instrutor William e o instrutor Pedro. Pessoal, vamos deixar para aplaudir no final de todos, tá? Os professores, professor Energia, professor Anu, professor D'Artagnan, professor Luim, professor Pé Grande, professor Marimbondo, professor Negão e eu, professor Budog. Os mestrandos, mestrando Pena Branca, mestrando Pantera e mestrando Barriga. Então, o batizado e o evento integrado são formados por esses componentes. O foco principal não é o batizado, o foco é a presença do nosso mestre camisa, treinamento, bate-papo, tudo aquilo que ele tem para passar, para dividir com todos nós. Então, temos aqui como principal pessoa aqui do nosso evento, o nosso presidente fundador, o mestre camisa. O mestre vai iniciar no bate-papo. Eu peço que todos prestem muita atenção, que, como ele mesmo diz, mais importante que o treinamento é o entendimento. Então, que todos possamos absorver bastante e poder partilhar a sabedoria do nosso mestre. Então, gente, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Primeiro, parabenizar a organização, a equipe realizando esse evento integrado e outros professores e mestrandos que estão participando aqui, né? Já fizeram evento também, todos vocês fizeram evento, por vários eventos, encerrando o ano, o encerramento também, né? Alunos, crianças, adolescentes, enfim, parabéns, porque o evento coletivo ajuda em muita coisa, mas é difícil afinar tempo, reunião, horário, né? Sede do lado, ideia daquele, do outro, então uma acordo, entendimento, né? Onde todos trabalham menos, quando um só trabalha, é difícil, né? Mas estou gostando, mais uma vez estou aqui, na casa aqui, agradecer a Casa da Capoeira, que é um espaço aberto da capoeira, organização, mestre irmãozinho, toda a equipe, né? Que tem sempre eventos de capoeira. E a capoeira é a Casa da Capoeira. A capoeira é bem recebida aqui. Parabéns, São Paulo, por ter espaço como esse e outros também aqui na cidade. Nós queremos falar um pouco da capoeira, da minha vida, da minha história, da Abadá, da história da capoeira. Eu não vou começar falando como eu comecei capoeira, em que idade comecei, aonde eu comecei, que cidade, com quem eu treinei, já para vocês perguntarem o contexto. Nós escolhemos os 12 pilares da escola, que eu posso falar deles e mais algumas coisas. Como tem 12 toques de berimbau, cada toque tem uma função, uma forma de jogar, não é? Eles são toques complementares para jogar e o capoeirista aprender a jogar capoeira de várias formas, explorar todo o potencial da capoeira como atividade física, como luta, como arte marcial, né? Como cultura, como esporte, como terapia e uma grande ferramenta de socialização. A capoeira aceita todos, não interessa a religião, poder aquisitivo,
entendeu? Nacionalidade, nada. Capoeira aceita todo mundo. Por isso, principalmente da nossa escola. Trabalhamos em todo lugar, em todas as classes sociais, enfim, de faixa etária, de crianças em creches até pessoas de maior idade, com pessoas de 90 anos, 90 e poucos anos, treinando capoeira. Não vai dar salto mortal, nem armado. A capoeira é terapêutica para a saúde, para a mobilidade, para a pessoa se locomover, entendeu? Que não conseguia ir ao banheiro, não conseguia segurar na mão do neto, do bisneto, que a capoeira ajuda isso. Não conseguia varrer a casa, não conseguia descer uma escada, ir no banheiro, não lembro. A capoeira tem feito isso também, né? Com acompanhamento geriátrico, vários profissionais, como fisioterapeutas, psicólogos, professores de educação física, médicos de várias áreas, para complementar. E a nossa escola é uma escola com muita gente, que tem muitos médicos, muitos profissionais competentes em várias áreas, professores de várias áreas do conhecimento. Então nós vamos falar um pouco dos pilares da escola, que é a base da escola. Vamos começar alguém? Eu lembro todos, mas alguém falando do primeiro, o primeiro, por exemplo, eu poderia dizer a importância do primeiro, porque claro que vocês vão entender. Né? O primeiro é formar o cidadão. Perfeito. E para a gente, formar um cidadão é muito mais importante do que formar um capoeirista. O capoeirista é uma consequência. Ser um cidadão, não é que você seja pipoqueiro ou engenheiro, tem que ser um cidadão. Ele é um cara que tem um nível, formou não sei o quê, doutor, babá, e autoridade, que são por aí, o juiz, coronel, um empresário famoso, não sei o quê, mal educado, abusa da autoridade, entendeu? Se é militar, dá carteirada desnecessária para humilhar as pessoas. O outro chega bem em casa, quer bater nas mulheres e tudo, e aquele figurando, vai ser um cidadão. Deveria ser, pelo cargo que exerce, mas no comportamento irresponsabilidade. Você já viu isso na televisão, nos jornais, notícias. Dizendo o camarada ali é um mendigo, está dormindo na marquise, com problemas psicológicos e vários, mas age como cidadão, cata o lixo em volta dele, trata as pessoas com educação, divide a comida com um colega que não tem nada, cuida do cachorro, às vezes o cachorro dele está sem comida e alimenta o cachorro, e é um cidadão. Só que tem problemas psicológicos. Eu já conversei com muitos mendigos. Né? Conta a história dele, normalmente a história é fantástica. Houve um distúrbio psicológico, uma decepção, uma coisa, enfim, levou aquele ponto. Fazem tudo querendo ir lá, tem bem de vida, tem imóveis, tem riquezas, e pega na barra, leva e volta. Então, o problema não é fácil resolver. Então acha que todo mendigo é pobre ali, está adulto, ferrado, né? Vai ter muitos deles cidadão. Então, formar um cidadão é fundamental. E como a Abadá Capoeira trabalha na periferia, no subúrbio, nas favelas, nos morros, nas comunidades, nas vilas, não importa o nome, tem que ter capoeira, esse povo. E de onde vem a capoeira? E tem capoeira também nas maiores universidades, nas escolas importantíssimas, ricas, particulares, universidades famosas pelo mundo, que tem a Abadá também, ajudando a formar cidadão. Então, a escola Abadá, ela funciona lá no Nordeste, embaixo de uma árvore, pé de museu, conhece um rua aí no Nordeste, uma frutífera no Nordeste, aquela sombra tem aula de capoeira, tem aula lá, sabe, na comunidade, no bicho pega, e lá um viaduto, tem aula na rua embaixo do viaduto, tem gratuito, tem tudo lá, tem respeito à capoeira. E um deles ali pede para jogar e joga. Né? Então a escola Abadá tem um lugar em cima de um caminhão, hoje aqui, amanhã está ali, ela funciona em todos os lugares, não importa o lugar, adapta e a aula funciona. Né? Então,
formar um cidadão, não interessa a classe, da onde ele é, a profissão, o que é que ele seja. Vamos contribuir com a sociedade. Formando cidadão, nós vamos ajudar a resolver, a amenizar muitos problemas sociais. Não precisa fazer uma faculdade para ser um cidadão. Então, pilar número 1 é formar um cidadão. Para a gente, o mais importante numa sociedade é o cidadão. Não é isso? Segundo pilar da cidadão. Qual é o plural do cidadão? Cidadãos, cidadãs, cidadãos. Damos cidadãos. Né? Então, a Abadá contribui com isso. Quando você dá aula, não interessa a faixa etária aonde, você tem que se tornar um cidadão. Você não é um bom capoeirista, você tem que ser um cidadão. Abadá não quer um excelente mestrando, professor, na capoeira solidária, como cidadão desse desejar. Ele não vai contribuir como poderia para a sociedade e para a escola. Bom, é mais ou menos isso, e muito mais eu estou resumindo. E o segundo pilar é o quê? Segundo pilar da Abadá Capoeira. Pilares são os pilares de sustentação da vida. É o que? Valorizar o mestre de capoeira. E valorizar o mestre. Não, tem vários mestres na Abadá Capoeira, eu sou um deles. Eu tive meu mestre, tenho até hoje. Ele não está mais nesse programa aqui, mas ele continua sendo meu mestre. Eu sou mestre e também sou discípulo. Não é? Porque tem um aluno e tem um discípulo. Todo discípulo é aluno, nem todo aluno é discípulo, pode se tornar. O discípulo é para a eternidade. O aluno para o dia, treinei com ele. Tem alunos que, ele treinou comigo, foi meu aluno. É todos que eu digo que são meus discípulos. Discípulo que segue, treinando ou não, que entende, que respeita, e de alguma forma, por alguma razão, não está presente no dia a dia. Mas ele continua, e ele vai voltar. Mas ele continua capoeirista e discípulo. Então, todo aluno deveria se tornar um discípulo. Mas nem todos conseguem. Então, o mestre, na minha época, eu tenho 70 anos. Comecei capoeira com 10 anos. Ensino há 55 anos. Profissionalmente. Mas, eu com 10, 11, 12 anos, eu ensinava capoeira aos meus colegas do bairro. Eu tinha uma liderança, sempre gostei de ensinar. Ensinava. Morei no interior, na fazenda, ensinava meus primos, o pouco que eu sabia. Depois fui morar em Salvador, na Bahia, né? E ensinava os colegas do bairro. Então sempre gostei de ensinar. Ensinar Brasil é uma das coisas que mais gosto na capoeira. Primeiro é jogar, segundo é ensinar, terceiro uma série de outras coisas. Daqui da capoeira. Então na minha época, os mestres eram pessoas de idade. Né? Era mestre Pastinha, e aqui alguns deles eu conheci, todos estão aqui. Era mestre Lima, já era com a idade, quando eu conheci mais ou menos minha idade, mestre Pastinha, mais idade, mestre Valdemar, mestre Cobrinha Verde, mestre Caiçara, mestre Canjiquinha, mestre Caiçara está ali, ó, o mestre Paulo Limão, mestre do mestre Limãozinho. E a Berrê, o mestre do mestre Caiçara. Então tem a árvore genealógica e a ancestralidade capoeirista. Você tem a ancestralidade capoeirista, a ancestralidade familiar, a ancestralidade cultural, e vai. Então, eram essas pessoas. Na época, não tinha nenhum jovem dando aula. Um grande capoeirista de 20 anos. Não conhecia nenhum dando aula. 25 anos. Não tinha ninguém. Só os mestres davam aula. Era bom por um lado, mas não atingia a população como deveria. Então, mestre para mim, são
idosos, muitos anos, sabedoria, e todos com um grande trabalho, se respeitavam, e a sociedade respeitava ele, tratava como mestre. E na comunidade que eles moravam, era respeitado por todos, pela posição dele, as ações sociais, humanitárias, a liderança, né? E ajudando a resolver conflitos comunitários. Todos eram líderes comunitários. Então, mestre para mim era assim. Com o crescimento da capoeira, os alunos, e eram alunos, os graduados, contramestre, abaixo do mestre, professor, hoje tem essa linguagem toda que tem na escola vai dar, e outras escolas, aluno graduado, aluno e vai. Mas aluno não dava aula, que era uma coisa do mestre, mas com o tempo, a capoeira foi expandindo, os capoeiristas foram se preparando, os alunos se graduando, foram se capacitando para dar aula. Os mestres foi abrindo escola, não tinha capoeira na escola, não tinha capoeira nas comunidades, não tinha capoeira na maioria das academias, não tinha capoeira nas universidades, não tinha capoeira em vários lugares que tem hoje. Então os mestres foram formando outros mestres, contramestres, aí foram vindo os graduados, instrutores, se profissionalizando. E chegamos à conclusão que a capoeira precisava de um profissional. E foram formando novos mestres, mestres mais novos, foram subindo a idade, diminuindo a idade dos mestres, e começaram a ter mestres muito novos, com pouca experiência de capoeira, experiência de vida, maturidade, né, vivência, o próprio trabalho. Porque dizer que vai fazer é uma coisa, mostrar, falar do que já fez é bem diferente. Falar do que está fazendo, então é baseado no que você já fez, no que você está fazendo, que vão acreditar em você e nas coisas que você vai falar que vai fazer. Se tu nunca fez nada, ninguém vai acreditar que tu vai fazer. Ah, será que vai ver? Mas já fez. Olha o que ele está fazendo. Então, fomos profissionalizando os alunos. Os alunos começaram a dar aula e muitos mestres mais novos, nenhum deles formaram mestre novo. Formaram bons capoeiristas. Aí professor, contramestre, né? Na capoeira agora tem o trenel, que é o aluno que já dá treinamento, contramestre, substitui o mestre, que tem o instrutor, tem o professor, tem o mestrando, fazendo mestrado para mestre, não é isso? Então os alunos começaram a dar aula e desenvolver bons trabalhos, graduados e outros mais. Mas não tem experiência de vida para ser mestre. Você só pode ser avô se você for pai. Ou novo ou mais velho, você tem que ter um filho. E o teu filho ter um filho para ter um neto. Aí ele é avô. Pode até acontecer alguém com pouca idade ser avô hoje. Né? Então o mestre, um avô, tem experiência, tem sabedoria, tem conhecimento. Com essa coisa que eu vi, eu sou da Bahia, eu moro no Rio de Janeiro, 53 anos, eu vi muito garoto novo chamarem de mestre, acho que estranho. Foi, né, mestre? Novo assim. E eu chocava. Quem joga legal? Eu também jogava bem. Jovem. Eu não me achava que era mestre, porque eu tinha aquela na cabeça, mestre. Jogar bem, eu jogo bem. Sem tocar, cantar, joga qualquer um. Eu não sou mestre. As coisas que eles fizeram e fazem, eu não faço isso. Então nós lutamos para valorizar o mestre, ser um transmissor de conhecimento, de cultura, ser um conselheiro. Por exemplo, meu pai, eu tinha 9 anos quando ele morreu, minha mãe com 16. Senti, mas tem gente que não tem pai nem mãe, que é feliz, eu conheço vários, na Badá tem vários, não tem pai, não tem mãe, tem vários. A mestra Márcia mesmo, não tem pai, não tem mãe, foi adotada por uma família, e a família que adotou já morreu também os dois. Então a família da mestra Márcia é a Badá. Então a família é de sangue, não é isso? Então, quando eu perdi meu pai, eu era muito ligado com ele, as coisas dele, a cultura,
que ele queria que eu seguisse as coisas que ele fazia, e eu me identificava, foi uma falta muito grande. Quem fez o papel de pai foi o mestre. Que eu tinha problema, as primeiras namoradas e outras coisas a mais, era o mestre que eu ia consultar. E sempre quando eu perguntava a ele algum assunto, ele me respondia, me satisfazia a pergunta, ou ele contava uma história e fazia várias perguntas a mim e deixava no ar algumas coisas para eu procurar. Então me ajudou muito a sabedoria, o conhecimento, a experiência. E filhos, ele teve 22 filhos, ele cuidou de todos, estou na escola e tudo. Fazer filho é coisa que eu não faz, qualquer hora, qualquer lugar. Quero ver cuidar, educar. E ele ainda educava os filhos dos outros, porque na cultura dele e nas culturas africanas, eram descendentes africanos, cuidar do filho do vizinho, da comunidade, dos amigos, é um papel da comunidade, dos indígenas também, dos povos originários tradicionais. Cuidar de todos, ele cuidava dos deles de todos. Então o mestre é muito. E hoje tem muito mestre novo que não tem trabalho, não tem experiência, não joga nem tão bem. Quem joga bem é uma qualidade do capoeirista. Para ser um mestre não precisa ser uma sumidade da capoeira. Isso é normal, pode ser qualquer mestre. Nem sempre o mestre foi um fenômeno da capoeira. E nem sempre um excelente capoeirista vai se tornar um mestre. Se tornar um mestre é diferente, não é só jogar. É muito mais. Então na nossa escola valorizamos o mestre. Não tem nenhum mestre novo por 25 anos. Todos têm família, alunos, discípulos, várias faixas etárias, não é? Estão preparados para ajudar. Nenhum é perfeito, como eu não sou ninguém, mas estão sempre à disposição para orientar em qualquer aspecto para a vida. É isso? Então, o mestre para a gente é sagrado. Eu trato os mestres, todos esses que estão aí, conheci, convivi com eles, conversei com eles, vi o final de vida deles, minha admiração e respeito por eles continua até hoje. Só de estar aqui lembrar deles, também com respeito, e na imagem deles, mais respeito na minha. Essa é a estratégia. Tem que respeitar os mais velhos que chegaram primeiro. O saber é importante. Para os povos africanos, os povos mais velhos da Terra, o continente mais velho africano, os povos mais velhos, provado cientificamente, quando morre um idoso, um mestre, um sogro, é como uma biblioteca que pegasse fogo. Entendeu? Queimasse. Queimou muitos livros importantes de histórias. E todo esse saber saiu da cabeça de alguém. Está aqui, passou no papel, foi para isso, para aquilo, para a internet, para a televisão. Todo conhecimento nasce aqui. Não nasce no pé, na mão. É aqui. Ideia, você fala, escreve, ele grava, e aí vai embora. Todas as ideias, hoje é aqui. Uma boa ideia, todo mundo pensa em ganhar dinheiro. Pô, dinheiro, comprar as coisas que eu gosto. Mas dinheiro foi uma ideia de alguém. Então a ideia é mais que o dinheiro. E o cara malandro ainda criou um banco para ter o dinheiro todo ali. Você quer tirar, nem pode de uma vez. Então, é sua ideia, né? Aí todo mundo trabalha, ganha dinheiro. Não. Dinheiro é uma consequência do que você faz. O seu trabalho. Ganância para ganhar dinheiro, não ganha, você não dá. Então, seja competente, profissional, se dedique, o dinheiro vem. Dinheiro é uma consequência, não é o principal da vida. O dinheiro não é. Então tem que ter. Então, essa coisa do mestre da gente é sagrada, porque eu tive um grande mestre. Meu irmão se tornou um grande mestre, que orientou a família também. Convivi no meio de grandes mestres. Eu não vou chamar um excelente capoeirista, campeão mundial, brasileiro, excelente, toca, canta, joga a sumidade. Ele está no caminho de ser um grande mestre. E aquele que não for um grande capoeirista,
Ele é um grande mestre. E esse excelente não conseguiu ser prepotente, achando que é o tal, só pensa nele. Cadê o trabalho dele? Não tem. Como é que você é mestre? Ser professor tem que ter discípulo, tem que ter aluno. Sou professor. Você deu aula para quem? Ninguém. Você tem um aluno? Não. Você é professor disso. Só na teoria? Não é isso? Então esse é o mestre da gente. E nós respeitamos os mestres, todos. E vocês são educados a respeitar os mestres. Seja ele de qualquer segmento, mestre Caissara lá, conheci, trouxe ele no Rio muitas vezes. Conheci ele lá na Bahia. Ele morou no mesmo bairro que eu morei, na Liberdade, lá em Salvador. Com o mestre Valdemar também de lá, e muitos. Conheci o mestre Pastinha. E sempre fui solidário a ele. Realizei várias campanhas para eles também, no momento de dificuldade. Em 81, eu fiz uma campanha no Rio de Janeiro para o mestre Pastinha, ele estava sério, com dificuldade. Montamos um espetáculo no teatro, fizemos um grande show. Eu lembro, o tempo Abadá, tem muita gente, mas não é nem Abadá, tem outro nome. Eu que vendi mais ingressos desse show, e a esposa dele veio no Rio, foi no Rio, levar o dinheiro que eles contribuíram. Ele está com catarata operado, cego, com muitas dificuldades financeiras. E um grande mestre. Então foi uma iniciativa que outros capoeiristas, enfim. Então o mestre tem que ser preservado. Hoje na Bahia, todos eles têm estátua na rua, na Cidade de Baixo, perto do Mercado Modelo, quem for a Salvador, também de tamanho normal. Os mestres, os grandes mestres da Bahia, e um texto lá falando da vida de cada um. Isso é uma valorização. Né? Então valorize o mestre. Seja qual for, respeite o mestre, não interessa que escola e capoeira ele seja. Ok? Então, eu demorei falando do mestre e espero que todos vocês aqui se tornem mestres. Hoje aqui nós só teríamos mestres. Né? Temos chegado com os amigos mestres aí, que os mestrandos fazendo um mestrado, né? Que é um termo acadêmico. Abadá trouxe isso para a capoeira. O mestrando está fazendo um mestrado em Direito, em Educação Física, em Filosofia, em Fisioterapia, para depois o doutorado. E aí vai. Então o mestre é isso para a gente. Vamos para o segundo? É o terceiro, é isso? Esse é o segundo, o terceiro. O terceiro é profissionalizar o capoeirista. Isso aí. Profissionalizar o capoeirista. O que valoriza a profissão é o profissional. Todos os pedreiros daqui for vagabundo, meia colher e fazer tudo todos, vai cair as obras, no caso desmoralizado, vai ser um prejuízo na sociedade. Então, leve um profissional para fazer uma obra na sua casa, um profissional para consertar o fogão, um profissional para consertar a televisão, profissional de telhado, profissional de pintura, profissional de qualquer área. Então toda área tem que ter um profissional. Então se profissionalize, seja um profissional. Chegue no horário, você tem seus clientes, sabe que são um médico, seja um profissional. Eu vivo da profissão, mas não tem postura de profissional. Você chega atrasado, pega o dinheiro antes, não realiza o trabalho. Então, se é um profissional, me mostra as obras que você fez, ou consertou, ou adaptou. O cara vai contratar um pedreiro, ele me leva em 3 obras. Quero ver isso, vai lá. Olha, fala com o proprietário, perguntar mentira. O cara é um profissional. Ele fez, será que ele chega no horário? Será que ele está desculpa todo dia faltando? Porque tem cara que é competente na realização da profissão, mas no horário ele é ruim. Falta. Está entendendo? Quer dinheiro adiantado toda hora. Todos vocês, só mesmo as velhas sabem disso. Então isso não é considerado profissional. Então seja um profissional. Está entendendo? Porque às vezes muito competente
vacila, e o outro não é tão bom como esse cara, não falta, fica até mais tarde, demora, mas sai bem feito. Ele não é tão rápido quanto o outro. Então, como eu quero resultado no final, eu conto com o cara, não é isso? Só que nós contamos que se tem um aluno graduado, quadro azul, foi feito ele ajuda o professor, o mestrando, que está dando algum lugar por alguma razão, foi liberado, vai ver a postura dele, comportamento, conduta, e libera para ele dar uma aula. Tem que mostrar profissionalismo. E sendo orientado por alguém. Alguém tem que supervisionar. Então, formar um profissional. Vamos para frente? O próximo é divulgar e ensinar a língua portuguesa. Acontece o seguinte, o professor de capoeira não é professor de português. Hoje tem pessoas dando aula de capoeira, várias graduações, e pessoas estrangeiras, não brasileiras. Tem japoneses, alemães, franceses, russos, americanos, israelenses. Mas a capoeira brasileira nasceu no Brasil, foram os brasileiros que foram levando a capoeira para o mundo. Hoje ela está em todos os continentes do mundo. Tá? Praticamente o mundo inteiro hoje tem capoeira. Mas, para entender alguns aspectos da capoeira, tem que entender a língua portuguesa. Porque quando você traduz o inglês, que é prático, não transmite o pé da letra, muda o sentido da coisa. E a capoeira tem muitos movimentos, golpes, jeitos, que só falando em português dá a entender. Quando traduz, muda 100%. Muda do outra língua para a língua, do inglês já muda para o alemão, já vai complicando, que vai, daqui a pouco muda o sentido. Ela vai perder identidade, brasilidade, técnica, fundamento, por falta da língua. Então, um de vocês aqui vai dar aula fora, dá aula em português. Você pode até estudar a língua antes, para entender a língua, aí você está morando. Espanhol, inglês, francês, espanhol na Itália, o inglês, que é uma língua universal, não é o que mais fala, é o mandarim, é a China, mais gente. O inglês não é isso? Aí, China, nossa, não sei quantas línguas, não é isso? Então, ensinar em português. Meu aluno agacha, levanta, xinga, vira, volta, flexiona, esquiva, para trás, para frente, de lá, agacha, sobe, desce, me atua, martelo, fechado, xinga, mais balanço na ginga, mais molho, mais tempero, mais quebrado, mais swing, mais curva, serpentear, quebrar, negaciar, pintar, sapatear, põe molho, põe tempero. Como é que vai traduzir isso tudo para o inglês? Vai ficar tudo reto. E a capoeira vai perdendo identidade, molho, recurso, malícia, malandragem. É difícil transmitir malandragem. Não é malado, vagabundo. Não. Fingir não pode por poder, passei por as costas. Sempre procura no pano. Cadê? Não estou as costas, ó, pra gente pegar. Então, capoeira precisa de um jogo esperto, pode ser bom. Tá? Então, os alunos vão aprendendo português. Eu vi que aconteceu, graduados aqui, viagem para a Europa, e estudaram um pouco da escola, fala português, mas fala muito errado. E ensina o português errado. Eu digo, ó, tem que estudar português, fazer um curso de português. E o aluno estrangeiro entra num curso de português, já falando português muitas vezes errado. E aí acaba corrigindo o professor dele de português, que ele já sabe falar português, não fala certo, e corrigir a gramática que o português dele, que ele está estudando português em uma escola. Mas ele sabe chegar no Brasil, comprar o sorvete, não sei aonde, pegar o metrô, o ônibus, chegar de São Paulo, o cara quer enrolar ele, opa, que é isso? O Uber aqui quer enrolar, a corrida de 10 quer cobrar 100. Ô meu irmão, que é isso? Sou brasileiro, não, eu sou capoeirista, filho. Falo português meio esquisito. Então, ele ensina português. Não é um professor de português.
mas o aluno dele está aprendendo capoeira e também português. Quando o aluno começa a evoluir no português, ele vai subir na graduação, vai graduando no português, chega aqui, daí fala errado. Semana eu corrigi, ele é instrutor, fala bem, mas ele confundiu uma palavra, agora eu esqueci o grilo. O grilo não é assim, e ele, mestre, desculpa, mas é impossível, está falando, você é instrutor, então vai graduando no português, e às vezes você gradua no português e passa para o seu professor. É difícil você passar na capoeira, mas no português, só o fundamental, e vai. Então, a capoeira ajuda ele a melhorar o português, ensinar português, ensinar a capoeira e divulgar a língua portuguesa no mundo. O futebol brasileiro não divulga a língua portuguesa no mundo. A música popular brasileira canta em português, mas não ensina português no mundo. Luta nenhuma ensina português, como a capoeira, esporte nenhum no mundo. Então a capoeira é a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo. Por isso, mas eu nem falo direito. Não, mas você fala, se comunica. O importante é a comunicação. Eles nem brincam, o caipira fala errado, mas faz o certo. Tem gente que fala certo, mas faz errado. Né? O caipira gosta de criticar o político, tem uma filme, desculpa, tem algum político aí, mas o caipira, uma discussão com o político, e o político tem que falar bonito, perfeito, português legal. Está discutindo com o caipira falou, a diferença do caipira para o político. Colocou o caipira, o caipira fala errado, mas faz o certo. O político fala certo, faz errado, faz o errado. Isso é o caipira que falou. Né? Aí o cara falou, vai ter a roda ali, mas daqui a pouco nós vai. Pô, mas nós vai não, nós fomos, nós vamos. Entendeu que nós vai todo mundo para lá? Se está errado, mas você entendeu. Nós foi. Já foi lá. Entendeu? Não, é errado. Você entendeu. Então todo mundo entende o caipira. Aí estava corrigindo o caipira, não é nós vai. Nós vamos, tá bom. Obrigado. Aí o caipira falou outra coisa assim. Falando de futebol, é o Flamengo, não é Flamengo, Flamengo, desculpa. Aí corrigiu ele umas 10 vezes. Aí o caipira falou assim, quanto mais você corrige, mais parece que piorei. Então deixa o caipira quieto, não é isso? Então brincando, mas melhorou o português, tá entendendo? Eu fugi da escola cedo, por isso que eu incentivo o estudo. Eu vivo de novo, 11 irmãos. Morreram 2, ficaram 9. No Nordeste teve 10 para cima. Sabe onde é? Só parei uns, parei de 5, de 3, era 6. Todos os meus irmãos têm nível superior, doutorado, mestrado, de várias áreas. E eu fui estudar capoeira. Eu consegui o título de doutor em capoeira. E não me senti envergonhado nem inferior a ninguém. Por não ter um superior. Gostaria. Mas eu preferi me dedicar à capoeira e estudar de boa forma a capoeira. Mas eu não quero ninguém sem estudar na Abadá. Eu digo assim, o peixe de capim que tem na Abadá só dá para o burro comer, que sou eu. O resto dá para ficar com fome. Então tem que estudar, porque não tem capim para todo mundo. Tá? Então, estar na escola, o bom capoeira é bom na escola. Eu estudei pouco, mas aprendi muito. Tem gente que às vezes finge estudar muito, não aprende nada. Não é isso? Então, não é ser professor de português que eu não sou também. Eu fui melhorando meu português. Né? Devagar. Vamos lá? Você está muito devagar. Incentivar e realizar campanhas sociais. Campanhas sociais, na capoeira, no passado, os mestres, a maioria deles ficaram em situação difícil. Fizemos movimentos para eles. Eu fiz muitos
faço propaganda, isso. Eu venho do sertão da Bahia, do norte, na subida, Passerra e o sertão. Muita pobreza e muita riqueza, como São Paulo, que é bairro aqui de milionário, e favela brava, dureza total. Estamos buscando um equilíbrio. E lá, muitos de vocês, avós, pais vieram do Nordeste fugindo da seca, para trabalhar em São Paulo, porque tem mercado de trabalho, construir prédio, cavar, abrir buraco, bala, limpar rio e muita coisa, né? Então lá, na seca, todos são solidários, limpar o cacimão, cacimba que tem água, né? Limpar a roça, fazer a plantação um com o outro. Solidariedade, eu nasci no meio. E vi que a roda de capoeira é uma construção coletiva. Um canta bem, outro joga, toca, um se machuca, vai todo mundo ajudar, enfim. E a sociedade sempre precisa de coisa, sempre está faltando alguma coisa. O prefeito não dá para fazer tudo, o governador, seja qual for. E a limpeza da cidade, o prefeito jogando lixo todo dia na rua, não tem essa cidade. É o povo que suja. Mal educado, falta de educação, e várias outras coisas, não é? Quebrava o orelhão. O rico bacana não usa o orelhão. Então o pobre vai quebrar o orelhão porque ele vai precisar para socorrer a mãe dele. Hoje não tem mais. E outras coisas mais. Não é? Das campanhas sociais. Então, a Badá, nós realizamos muitas campanhas sociais. Nós somos, você sabia? Nós somos recordistas de doação de sangue no Rio de Janeiro. Batemos os campeiros, os militares, vários adultos, esporte, capoeirista sangue bom. Batemos o recorde no Rio. Não tinha que colocar mais. Chamava ponte, ambulância, e faltou. E outras campanhas, florestamento, seio, tabagismo, câncer de próstata, de mama, de tudo. A minha irmã na Bahia tomou 12 bolsas de sangue, ia morrer. Foi o Chico Capoeirista, o Presidente lá, salvou ela. Salvamos muita gente aqui em doação de sangue. Tem gente que tem medo, não quer doar, desmaia. Mas se sua mãe estiver morrendo, sua avó, seu irmão, você tem que doar, velho. E meu sangue é como eu sou, é O positivo, é universal, serve para todo mundo, e para mim só serve o meu. Então até meu sangue é como eu, estou sempre usando para si. Então a Badá realiza muitas campanhas na comunidade, contra a violência, contra isso, contra aquilo. Então realiza campanha e traga ideias. Nós já salvamos muitas vidas com as campanhas sociais. Ok? Trabalhar com todas as classes sociais. Isso aí é rápido. Trabalhar com todas as classes sociais, principalmente com as menos favorecidas. Então a Badá não pode trabalhar só com a classe A, rico também. Tem que trabalhar na favela, na comunidade, com os menos favorecidos. E dá aula numa escola rica, na quarta-feira, tu ganha 20 mil lá, isso é ótimo. Mas tem que trazer, principalmente quem veio de comunidade e periferia, faça um trabalho social. Porque se não tivesse um trabalho, você não estaria aqui. Então, retribua aos seus. Então, trabalhar em toda a classe. A Badá só dá aula em favela, não. A Badá só dá aula para elite, não. A Badá dá aula para todo mundo. Né? Todas as coisas, se você consegue, a pelo menos tentar. E trabalhar com todo tipo de pessoa. Todas as faixas etárias, da criança da creche ao idoso. Todos. Tem cara que tem especialistas em cada área. A área infantil de creche não é qualquer um. Idosos, vários problemas de saúde, não é qualquer capoeirista que vai dar aula. Capoeira luta, combate para lutadores, não é qualquer capoeirista que vai dar aula. Então, tem que se preparar e se profissionalizar. Aí entra o profissional. Não é aquele curioso que é da aula de curso. Não é assim não. Vamos? Os
7. O 7 é rápido, tá? Você repete no 10. Preservar o ambiente. E o meio, você vive, meio ambiente, tudo isso. Então a questão do lixo, não é? Árvores, né? As fontes, as nascentes, rios. O rio Tietê aqui, todo mundo nadava, tomava banho. Tem lugar que pode nadar e pegar peixe. Tem lugar que está podre. Um dia vai resgatar. Então, ter uma noção ambiental, um ambiente, o meio ambiente onde você vive, para respirar o ar melhor, não é? Um clima melhor, tem que se preocupar com a natureza, com os animais, com a água, a floresta, as árvores na rua, enfim, tudo. Tentar preservar e fazer campanha de preservação em relação ao meio ambiente, questão de água, queimada, reflorestar, plantar, colher, porque aqui em São Paulo, a capital não produz comida. Então, o interior e o Brasil, arroz, feijão, água, leite, todo mundo toma leite, come banana, tomate, feijão, vem da onde? É daí da Avenida Paulista? Então, se a natureza está mal, não tem comida. Seca a água, morre de fome, morre de sede. Quanta nascente limpa tem dentro da cidade, na capital hoje, para chegar lá e beber assim direto? Tem pouco. Aqui atrás, o mestre Limãozinho tem um riachinho aqui e tem peixe limpíssimo. Aqui dentro está limpo. Depois ele vai comer. É Rio Congonha, tem peixinho nadando. E a clarinha água, riachinho, por dentro de São Paulo, essa floresta que tem, como é que é o nome hoje? Nós vamos fazer amanhã, Pirapuera, olha o tamanho daquelas árvores, que é florestar, plantar novas. Aquilo ali é o pulmão de São Paulo, para respirar. Então tem que ter essa noção, não é isso? Então lá vai dar. E o oitavo, isso é o nome? Vai ter que trocar o incentivar o estudo, o oitavo. Incentivar o estudo, não importa o quê. Eu estudo capoeira, mas eu estudo economia, eu estudei religião para entender as religiões, já que tem tantas religiões, eu estudo história, estudo cultura, né? Várias coisas eu estudo, e vários aspectos do estudo técnico da capoeira, a história dos grandes mestres, o estudo da técnica, estudo do canto, do toque, estudo dos instrumentos. Para fazer o berimbau tem que ter dentro do meio ambiente de madeira. Você pega uma madeira reta, corta e vem ela, pá, quebrou. E madeira ruim, não ruim é você, seu conhecimento. Você tirou a madeira errada. Ela serve para fazer tamanho, você tirou para você ar. Então, ter o conhecimento das madeiras é preservar o meio ambiente. Não cortar assim, qualquer jeito, serrar diagonal, a água bate e rola, rebrota. Quem não sabe, corta a madeira errada, o corte errado, na lua errada, faz tudo errado. E no final fala que a madeira é uma merda. Merda é na sua cabeça, seu conhecimento. Porque merda serve para muita coisa. Não é isso? Então, como é que é? Esse é o oitavo. Que é o quê? Incentivar o estudo. Ir para a escola, e não só estuda na escola. Eu li uns 600 livros. Pouca gente fez doutorado e mestrado, leu 200 livros. Eu li mais de 500 livros, em várias áreas. Eu gosto de ler. Eu leio 2, 3 livros, não aconselho ninguém. Está ali, eu pego outro, viajo, aquele assunto agora pede mais vezes, eu volto. E já reli muitos livros. Eu li uma situação emocional tal, interpretei. Se em outra época, outro contexto, eu leio de novo, eu vou enxergar, entender muita coisa que eu não li. Então, incentivar a leitura, na escola e fora da escola. Ter o hábito de ler. Eu leio tudo que leio. Gosto. Então, procure ler. Vai falar melhor, vai escrever melhor,
vai aumentar o entendimento, a compreensão e a cultura. Lendo, viajando, falando línguas, né? E a capoeira pede as inteligências múltiplas. Inteligência musical, espacial, cinestésica, corporal, interpessoal, lidar com gente, marcial, luta, combate, é uma inteligência. Segurou pelo pescoço também, me deu um chute, eu sei. Então isso é um conhecimento. Não é considerado muito inteligente, mas é uma inteligência. Você pega o Neymar e puxa, dá um golpe nele, não sabe, ele não tem conhecimento. Eu não sei se ele treinou ou não, mas ele é um atleta. A parte sinestésica dele, corporal, vai bem. Ele não sabe dar um martelo, nem sair do martelo. E nem cair, porque então as rasteiras dele ele cai de qualquer jeito. Se era capoeirista, ele cai melhor. E levantar mais rápido. Se eu treinar 6 meses, ele vai jogar futebol melhor, e cair melhor, e não tomar carrinho, porque quem toca. Ganha milhões, tomando carrinho, fica 6 meses sem jogar, prejuízo. Né? Então, estudar a leitura, procurem ler. Ah, eu não gosto, ler a história de um artista que você gosta, um ator, um assunto, sua família, o que seja. E quem lê vai escrever um textinho, um ditado, um provérbio, uma música, um texto, uma cartilha, daqui a pouco escolher um livro. E é um escritor. A Escola Madá tem 89 livros editados pelos seus componentes. Quase 100 edições. É muito difícil uma associação com 37 anos ter quase 100 livros escritos. Na área marcial, na dança, economia, o que for, uma associação ter esse feito. É muito difícil. É dito por vários, inclusive por editoras. Né? Então foi aí o que ele incentivar a leitura? Isso, aí o nome é produzir e escrever livros. Já foi, né? A partir do oitavo, não. Esse é o nome. Mas a partir do oitavo é um complemento. Daqui a pouco tem um festival de música, você faz uma música falando a história do teu bairro, a história do seu avô que veio do Nordeste. Chegou aqui de caminhão, pau de arara, trabalhou nisso, naquilo, fez não sei o quê, já foi embora e deixou você. Então, dá uma história, dá um poema e dá uma música. Olha a história de Gastão Ademar, nessa cima. Daqui a pouco, uma música, 2 músicas, 3 músicas, 10 músicas. Eu tenho 200 e tantas músicas. Eu posso fazer um livro só de música aqui, uma cartilha. Mas eu tenho forró, tenho samba, eu tenho jongo, tenho uma ukulele, tenho capoeira, ladainha, corrida, quadras, e tenho ditado, provérbio, vários, tem, acho que é 1000 e poucos. Eu tenho 3 livros, 300, 250 cada um, né? E vários, por exemplo, eu não lembro, ninguém lembra muito. Mais importante do treinamento? Mais importante do que o treinamento, mais importante do que o treinamento é o entendimento do que você está treinando. Se não entender o que está treinando, faz exercício. Capoeira é uma arte que engana demais, engana quem vem, engana quem vai. Caçador de freios escuros, o cara sabe se vai, está enganado. Tanto que ele faz quem vem, achando que ele é um fenômeno, que ele voa. Né? Ele não tem asa. Isso aí já é crítica, e tem umas que é bem essa. Melhor correr com coragem do que enfrentar com medo. É melhor correr com coragem que enfrentar com medo. Porque correr aqui, gente. Eu corro, o cara corre atrás de mim na rua, não tem ligar. Vamos lá. Então, correr é uma estratégia, nem sempre é medo. Agora é melhor correr com coragem que enfrentar com medo. Apanhar. Porque no enfrentamento tem que ter coragem. Um rato, uma vez, eu criava um passarinho em gaiola. 30 gaiolas. Hoje eu tenho muito bicho preso. Já criei tatu, raposa, lagarto, tudo comum na roça. Já peguei bicho de tudo quanto é jeito. Hoje eu preservo, não sou nada preso. Se
tem lá no centro um animal preso, que está doente, para controlar o remédio, tem que ficar ali. Está no hospital, está na clínica se tratando. Não é? Então, exemplo dele, solto, o rato. Aí caiu a ação do bicho, alpistas, e aí eu fui tocar o rato, e assim ele encurralado, não saía, começou a me atacar. Eu pulava, o rato me deu um trabalho arrepiado, eu dizia assim, vi, para acertar o chute dele, foi uns 15 minutos para pegar o rato, porque ele sentiu encurralado, porque esse tamanho enfrentou. Dentro das plantas e tudo, e passava com as papéis dentro do outro assim, subiu um picado, ele esquivava bem. Porque ele me atacou. E ele não tinha para onde sair, ele desceu o muro e desceu. Não conseguia subir. Então, todo animal encurralado ataca. O gato ataca, o rato ataca. O homem também encurralado, cuidado. É uma fera. É isso? Então você vai adquirindo coragem. Eu tenho coragem para muita coisa. Eu tenho medo de avião. Viagem há 50 anos. Até hoje, os balanços dele tem perigo, diz que é o mais seguro do mundo. Mas eu sou meio cabreiro. Né? A altura também, me perdendo, coloquei arborismo lá, melhorei. Mas eu enfrento um monte de bicho bravo, enfrento um lutador, uma briga de situação. Então, pô, dentista tinha medo, hoje eu não tenho mais. Medo danado, porque eu sou da época do dentista, aquele buticão assim, mais de cartão, pegava assim, nesse dia não pegava, amarrava na cadeira, fiquei traumatizado. Hoje o meu dentista, meu aluno, meu amigo, marca um dia para conversar, um dia eu cochilei na cadeira. Ele não acreditou. Eu nem acreditei que eu cochilei. Falei, o quê? Eu dormi na cadeira do dentista? Rapaz, eu estou nem me conhecendo mais. Porque eu fui na capoeira, né? Todo golpe, pancada, dente, né? Acontece na vida de um lutador, não é isso? Então você tem que trabalhar, sentir dor, vai sentir dor, controlar e vai. Então você vai pegando confiança para suportar a pressão da vida, do dia a dia e da luta. Na luta do dia a dia eu gosto de luta. Eu gosto de luta, eu sou lutador. Então tem que ter um pouco de coragem. Agora coragem demais é loucura ou burrice. Dar soco em parede, cabeçada de lado, é loucura. Não é coragem. Não é isso? Então tem que ter. O 10º, produzir material didático. Vem junto com o outro. Estou fazendo aqui. Hoje não usa mais o folder, a propaganda na internet, mas faz uma folhinha, um panfleto, pôs um folder, pôs não sei o quê, uma cartilinha, folheto, e cada um banho. Olha aqui, olha a informação banho. E vai produzindo material de divulgação da parte técnica, não é? Esses banhos aí, falando da história de cada mestre. Ou uma pesquisa para escrever aí, para não escrever besteira. Falar que Mestre Pastinha nasceu em São Paulo. Vai ter que provar. Não é isso? Então, tem que estudar a história. Então, produzir isso. O 11º, incentivar a inclusão. Incentivar a inclusão. A capoeira é inclusiva. Ela inclui todo mundo. Não interessa se é preto, branco, rico, pobre. Por isso que é pé no chão. O cara não vem, está machucado, tem com tênis. Comprou um tênis lá, o mais caro, não sei quantos dólares, um relógio, um cordão. Tira tudo isso aqui não quer dizer nada. Bota o pezão no chão e a mão, uma calça igual aos outros, acabou. Incluir todo mundo que tem deficiência, tal. E a deficiência aparente. Mas todos nós temos deficiência. Se você não consegue usar o corpo, as duas mãos para fazer tudo, e com os pés, você é deficiente. Porque se tem 2 pés, é para usar os 2. A mão para tudo. Acaba você treinando só um lado e ficando deficiente. Você tem um braço que é deficiente. Tocar tabaco com as duas, bandeira com as duas, e vai. Senão,
No pandeiro eu sou deficiente, só toco com a mão. Na capoeira eu dou a mão com a perna, eu sou deficiente, só dou a mão com a perna. Então todos nós temos deficiência, vai diminuindo a deficiência. Vamos embora. 12º, trabalhar na capoeira em todos os seus aspectos. Trabalhar capoeira em todos os seus aspectos, na música, na luta, no jogo, treinamento físico, na defesa pessoal, na arte, na história, a parte do freio, os quedas, os pontapés, os toques, os instrumentos, fazer o instrumento, tocar, afinar o instrumento. Olha quanto é conhecimento, fazer o instrumento, luthier, artesão, afinar o instrumento, tocar o instrumento, cantar tocando, compor. Só na parte da música são muitos conhecimentos. Então, produzir conhecimento e tratar a capoeira, você vai ter sua especialidade. Mas você tem que ter uma média em tudo. Certo? E acabou o idoso. É esse que é o idoso? Demorei demais. Eu vou abrir para perguntas, não sobre, também sobre os pilares, sobre técnica, sobre minha vida, meu mestre, quando eu nasci, sobre Abadá, né? Eu sou careca. Qualquer pergunta. Não vale perguntar a cor. Boa tarde, mestre. A cor da minha cueca não vale perguntar. Então, boa tarde, pode mandar. Mestre, eu já ouvi alguns lugares dizendo que no jogo da Benguela a gente sempre utiliza os 3 apoios. Eu queria saber o porquê desse fundamento. É normalmente 1, 2, 3. Com 3, quando você está no chão, com 4 apoios, você está bem apoiado, mas está desguarnecido. Quando você tira uma mão do chão, um pé, já é uma proteção. E 3 apoios, o jogo de benguela, sempre com a proteção. 4, uma passagem, não se para em 4. E o 3, você pode parar. A nossa negativa são 3. Então, baseado nos 3, passa para 2, 3 e 4 em movimento, e dependendo do momento, você vai usar 4. Está entendendo? Por isso que é 4, que baseia em 3 apoios em movimento. 4 em movimento e 2 também. Cadeira é 2, tem 2 pés. Negativa é 3. Rasteira é 3. Quando bota o tamanho é 4. Mas já estou em movimento, já saí para 3. E aí vai. Então isso é um fundamento. Né? Eu estou aqui sentado. Cadeira é 2. Estou chutando. Está com benguela no chão. Tem que ter proteção. Vamos para frente. E tem mais uma coisa. A capoeira Angola joga em cima e joga no chão. Eles fazem passagem de movimento com 4. Que chega a ser, e faz com 3 também, com 2. Mas chega a ser uma característica de muito movimento com 4. Como a benguela é um jogo no chão, diferenciado do jogo de Angola no chão, trabalha mais no 3 que o 4, então fica mais parecido ao Angola no chão do que a benguela. Mais alguém? Só levantou o braço aí. Pergunta técnica, né? Mas a pergunta aí de... Agora, os pais aí também, convidados, podem fazer pergunta aí. Ninguém? Eu gosto de ser perguntado para perguntar. Porque olha, eu estou com 70 anos, eu esqueço muita coisa, relembro, esqueço que esqueci, lembro que eu esqueci, relembro, esqueço de novo. Então eu tenho que ser exercitado. Me faz algumas perguntas para me exercitar. Eu agradeço. Pô, bora, cadê a curiosidade? Mestre, meu nome é Barreto, você já me conhece já. Então, a pergunta que eu tenho para fazer é mais sobre a história da escola mesmo. Quando o senhor percebeu que além, claro, o senhor é um excelente capoeirista, mas o senhor tem uma visão além dos outros, o senhor é diferente demais. E assim, quando o senhor percebeu que além de ser capoeirista, o senhor tinha que criar uma escola com seus valores para passar para todo mundo, e além de passar, tem que levar esse conhecimento lá para fora, para mais de 60 países e tudo mais. Quando o senhor percebeu essa necessidade? Isso tudo foi necessidade, uma consequência. Como
comecei a ensinar por prazer e depois por necessidade. Eu cheguei no Rio de Janeiro, lá eu ensinava por prazer os amigos. Profissionalmente, 32 no Rio de Janeiro, há 53 anos atrás, por necessidade. Aí eu vim me pegar. Comecei a dar aula, né? Foram aparecendo alunos e alunos com a mesma situação minha, dificuldade de moradia, família, estava sozinho. Então eu vivia sozinho no Rio de Janeiro, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem amigo, sem colega, sem mestre, sem ninguém. Eu comecei a dar aula. Quando eu dava aula, eu esquecia dos problemas da vida. Passei a dar aula todo dia. Depois passei a dar aula ao sábado. Depois eu pedi o plano da academia para dar aula no domingo. Era fugindo da solidão. Quando eu estava na aula, não tinha solidão. Dar aula com prazer. Então, foi aparecendo alunos também com dificuldade de moradia, de treinamento, dificuldade de pagar, de tudo. Eu não tinha dinheiro para comer, dormi no banco Copacabana, dormi quase uma semana na rodoviária, pedindo viajar. Morei de favor naqueles quartinhos pequenos que chamavam quarto empregado. Morei de favor nas academias, limpando, acordando 4 horas da manhã, para ter aula 6 horas. Então, eu fui vendo isso. Fui montando trabalho. Se criar uma associação depois, uma necessidade. E eu vi que tinha que associar e criar uma condição que os alunos não passassem o que eu passei. Então, profissionalizar, dar informação, melhorar o ensino, tudo isso. Isso foi se tornando uma escola. Mas eu não queria uma escola convencional, que na época na escola puxava a orelha, ela vinha escola aqui, ajoelhado, cascudo, parede, ajoelhado. Então, prova, eu vi alunos que tiraram nota alta na prova e não sabia nada da matéria. E pô, prova, aí eu tirei, Abadá não tem prova. Prova é todo dia, você nem sabe o dia que você está sendo avaliado. Tem um monte de coisa que não tem na escola convencional. E ela foi se formando e tem milhares de alunos no mundo. E ela foi a primeira escola de capoeira a ser reconhecida pelo MEC. Eu falei, o MEC deve estar maluco, essas pessoas de lá. A nossa escola tem o contrário da escola convencional em vários que chama isso aqui de escola. Eu comecei a acreditar mais na escola. Então, uma escola que aqui tem um que é semi-analfabeto, o outro está fazendo doutorado, pós-doutorado, todo mundo na mesma escola, o avô, o neto, o filho, os filhos na mesma aula, tem um monte de coisa assim nessa escola, debaixo de uma árvore aqui, em qualquer lugar, uma escola diferente, bem flexível, não tem nota, né? Não tem prova, não tem um monte de coisa, na escola convencional. Então isso foi uma necessidade e uma sacada minha de não copiar a escola que me maltratou, que me deu tanto castigo. Eu era um garoto rebelde, fazia muita besteira. Me internaram no colégio, um internado de padres austríacos e alemães, lá no sertão da Bahia, no meio da mata, um prédio, 3 andares de pedra. Eu nunca tinha visto um prédio, as casas eram tudo baixinhas. Eu não susto com aquilo ali. Eles fugiram da guerra. Tinha um ensinamento bravo de quartel, maltrato, bolo, palmatório, se não conhece mais, vara, castigo, mas o ensino era de primeiro mundo. Eu comparo hoje com uma universidade. Estudei um ano, fugi umas 3 vezes, me pegaram, 1 ano e pouco saí de lá. Eu agradeço, não o sofrimento, conhecimento. Porque eu matava a aula, não ia para a escola, eu ia a cavalo para a escola. O bacana da escola era ir da volta. Está entendendo? Hoje a escola é bacana aqui em São Paulo, escola, piscina, sala de jogos, refeitório, comida, porra, escola aqui é um parque de diversão. Né? Minha época não era disso. Quando comia, eu fiquei na bronca, eu não tenho condição. E segundo, eu não quero copiar essa escola não, que me maltratou.
não é? Então a Abadá se tornou uma escola com a necessidade, com a ajuda dos alunos, e hoje é uma escola reconhecida, não é? Demora a responder sua pergunta, né? Mais ou menos? Ó, vocês estão me perguntando um pouco, eu estou ficando chateado. Quando eu fico chateado, eu ramo os cabelos. Boa tarde, mestre. Vamos, rápido. Nós já temos alguns exemplos na capoeira se espalhou aí como arte marcial no Brasil todo e agora nós temos mais alto. Mais forte, mais Nós temos alguns exemplos aí, salvo como o Estandariski, que ele, por exemplo, dá aula para a Marinha. O senhor acha que a capoeira deveria hoje estar, por exemplo, no Exército Brasileiro, Sim. na Marinha, e fazer parte assim da rotina do soldado? Sim, eu acho a polícia, a repressão reprimindo os capoeiristas, não é? No passado, mas a capoeira tem que estar em todos os segmentos da sociedade, em todos. Ela pode muito bem servir o exército como preparação física, defesa pessoal, a marinha, inclusive a marinha foi a primeira instituição a colocar capoeirista, que era moleque, nesse partido, muitos foram da marinha. Para moleque rebelde, capitão de areia. Pivete, moleque de rua, na Bahia, capitão de areia. Tem praia em qualquer lugar, são os moleques de rua. A Marinha colocaram. Então, foi o órgão que tinha mais capoeiristas. Na Guerra do Paraguai tinha um pelotão também de capoeiristas. Então tem capoeiristas oficiais, polícia militar e tudo. Por que não ter capoeira? Tem karatê, tem jiu-jitsu, boxe. Por que não a capoeira arte marcial? Preparação física. Então, na Marinha, no Exército, na polícia, dentro dos presídios também, o preso tem lá capoeira, no tipo de violência, amenizar o sofrimento, condicionamento físico, lado psicológico, está entendendo? Capoeira tem que estar em todos os lugares. Ah, não, que a polícia, não, tem capoeirista policial, e bom policial, por que não na polícia? Capoeira em todos os lugares, qualquer setor da sociedade, a capoeira entra. Entendeu? Ah, não, eu quero militar, de direita, não, capoeira tem que estar em todo lugar. Capoeira não tem nada a ver com isso. Ela foi perseguida, proibida, maltratada, discriminada, deu volta por cima, está mostrando aí todo mundo. Não guarda mágoa de ninguém, estamos aí, estamos juntos. Capoeira está em tudo. Então tem que ter capoeira em todo lugar para mim. Agora tem que adaptar. O coronel lá que é capoeira defesa pessoal, combate. Uma capoeira para parar com combate. Uma casa de derrubar, luta. A escola de teatro que é uma capoeira teatral, daqui é a capoeira teatral. A escola de dança que é uma capoeira mais dançada, adapta. Uma escola de orfanato de crianças de rua, violenta, capoeira com uma terapia e educação. Libertação, limite, respeito. Então se adapta a capoeira toda. Não é isso? Quando eu dei aula para menino de rua, no Rio de Janeiro, 40 anos atrás, fazer um programa de rádio, televisão, e as mães, você está ensinando capoeira para os pivetes, moleque de rua, meu filho que tem que aprender capoeira, se defender desses vagabundos, que não sei o quê, é uma capoeira para educar, socializar. E moça, eu não estou ensinando a lutar para agredir ninguém, mas se fosse usar uma hipótese, a senhora prefere ser assaltada com a rasteira, com um martelo ou com 38 com a faca? Então, o objetivo é esse, né? Acharam que eu estava ensinando ele a me matar. E tinha um moleque lá, com 15 anos, ele tinha matado 5. E melhorou muita coisa com a capoeira. Está entendendo? Aquela chacina da Candelária, eu falava no Rio de Janeiro, a maioria era um projeto social. Estava eu, o João Gil 30, aquele carnavalesco da Beija-Flor, uma educadora de Lígia Azevedo, uma professora do FJ, 30, quem era mais? Uma equipe grande, um moleque de rua. Vou contar outro caso também. Primeiros Jogos Mundiais, Copacabana, primeiro aulão, milhares de pessoas. Organizamos tudo, na hora do aulão, cheio de turistas.
turista, estrangeiro, não tinha onde guardar as bolsas. E agora a máquina, filmadora, bolsa, passaporte. E o autômetro, aquela montoeira de roupa e de bolsa. Sabe quem vigiou? Tudo moleque de rua. Os moleques de Copacabana, tudo roubava, pintavam 7 presos, matou gente. Não roubou uma bolsa, um passaporte, uma carteira. Respeitaram, tomaram conta. Aí eles, os estrangeiros, $100, 50, remuneraram, você doido. Eu troquei um monte de dólar porque eu não sabia o que fazer com eles, por dinheiro. Então, pivete, ladrão, não tem pai, não tem mãe, respeito à capoeira. E falando neles também, nesse orfanato lá, público, que tinha um projeto bem remunerado, revoltaram um dia lá, queimaram tudo, botaram fogo, jogaram a televisão lá de cima. A diretora me chamou, ligou, eu fui correndo, estou acabando, queimando. Quando eu cheguei na estrada, no caminho, fique tranquilo, nossa sala está inteira. A sala da capoeira não teve fogo e nem o instrumento queimou, nem quebrou. Respeito à capoeira. Então é uma arte que socializa e educa até os marginalizados. Porque a criança é marginal com 15 anos, 12, ele não tem culpa de nada. Foi o sistema que levou a isso. Ou não? Tem ídolo, mas é uma criança. E a capoeira é uma grande ferramenta social. Se as minhas autoridades usassem a capoeira mais como ferramenta de educação, integração, socialização, tinha menos crimes, barbaridades e violência no país, somente São Paulo. A cidade está atrasada. Eu não preciso dar mais boa tarde. Já vai dar pergunta. Economiza boa tarde. Mestre, Manda. gostaria de saber nas competições se cada mestrando e mestre avalia no seu jeito de ver o que acha do jogo, ou se na escola existe critérios físicos para isso. Olha, existe o critério, mas tem avaliação pessoal. O ambos, a forma de ver, o sentir, cada um tem o seu. O cobra tem um entendimento, eu tenho outro, mas tem coisas que estão mais ou menos aqui. Tem outras interpretações. Individualidade, aqui não é robô, todo mundo tá, tem isso. Mas nós se preocupamos com a média de tudo. Tanto é que o professor não julga o aluno, troca e avaliamos vários aspectos. Mas tudo que compete tem problema, competição, quem perde reclama, quem ganha nunca reclama. Embora ganhou, ele fala que eu roubado, ele não reclama. Mas quando perde, todo mundo reclama. Todo perdedor é reclamador, um pouco. Então na vida tem que saber ganhar, empatar, perder. Perder, ganhar e empatar. Só ganhar, você acha bom. Mas no dia que tu perder, será que tu está preparado para perder um dia? Mas tu perdeu a vida. Então quem compete desde cedo, ganhou, empatou, perdeu, empatou, ganhou. Quer que você entra, quando não estou muito bem, e ganha. Então você está bem e não ganha. Não estou entendendo mais a competição. O negócio é participar. Vamos ver qual é. Então a avaliação aqui são vários aspectos. Eu sei que nunca vai satisfazer o competidor, principalmente quem perdeu. Não é? Então, tem a visão individual, mas tem aqui o sistema que a Abadá acredita, prega, valoriza e põe em prática. Tá certo? Mas tem, sempre tem. O pensamento de morcego é diferente de abaixo. A forma de entender tem muita coisa, mas tem muita coisa no mundo. Ainda mais que é da mesma capoeira. Você bota aqui uma pessoa da Angola, outro da regional, outro capoeira de rua, vai dar mais, vai ter interpretações, tem entendimento, mas vai ter mais problema. Aqui tem no mesmo. E você está reclamando, imagina que tivesse fora. Aqui, mestre, ó. Mestre, se não fosse. Economiza o mestre, vamos direto. Mestre, se não fosse a capoeira regional de Bimba e seu trabalho desenvolvido, será que a capoeira seria menos popular no mundo? Ou será que a capoeira, somente a capoeira Angola,
estaria fadado ela a ser um jogo, alguma coisa menos popular do mundo? Olha, eu sou suspeito, porque o mestre Bíblia é meu mestre, eu sou discípulo dele. O que ele fez há 100 anos atrás são coisas atuais, atual hoje. A visão dele, uma visão de mundo. Ele enxergava coisa que ninguém enxergava. Então o trabalho dele é atual. Não é que aqui não tem tempo, atemporal, entendeu? Ele tinha uma visão incrível. Era um homem, milhares de pessoas nasciam com essa capacidade, com essa visão total. Ele contribuiu muito, porque ele como lutador, tocador, cantador, jogador, preservador, divulgador, criou um método que até hoje é atual. Então, sem ele, a capoeira não tinha avançado tanto como avançou. Tenho certeza disso. Agora, outros também contribuíram. E ele só foi ele, porque ele teve muita gente boa do lado. Não dá para fugir um cara bom do nada. Ele foi treinado, forjado no meio de bons. Você ser um bom no meio do ruim, o melhor dos piores é o pior dos melhores. Então o rei aqui, chega lá, não é nada. Então para ele ser o que ele foi, como lutador, ele enfrentou grandes lutadores. Muita gente. Então o mestre Lima contribuiu demais para a capoeira estar em qualquer recinto. Primeiro, a capoeira foi proibida pelo Código Penal. Se pegasse praticando, gingar, levantou a perna, coisa e tal, era preso, tomava castigo, chicotado e nada mais. Se fosse chefe, mestre, animal, grupo, castigo dobrado. Então, o código dizia fazer prática de exercícios corporais em ruas e praças públicas, becos e não sei o que mais, tem que ser reprimido. Aí ele, o código dizia isso. Ele começou a ensinar capoeira no recinto fechado, tirou o nome capoeira e botou Centro de Cultura Física Regional da Bahia, cultura do corpo daquela região. Tinha berimbau, martelo, meia-lua, mas não tinha o nome capoeira. E no recinto fechado, o código não proibia, não previa o recinto fechado. O homem tinha uma sacada dessa. E ele apresentou Getúlio Vargas, né? Fez uma apresentação de muita defesa. Getúlio falou, essa é a defesa pessoal brasileira. Estava chegando o jiu-jitsu, o boxe com os ingleses e a capoeira. Então ele fez muita coisa, lutou dentro do rio. Ele era violeiro, instrumento de corda, um dos mais difíceis de tocar e afinar. Ele era orgânico, tocar tabaco. Está entendendo? E grande tocador de berimbau. Então, em música, está entendendo? Virou um toque, só ser violeiro, não mostra. Né? E tocar tabaco, ser orgânico, e toca, sabe tocar qualquer toque. Então ele era um fenômeno de tudo, tocando, cantando, jogando e ensinando. E na estratégia no momento da capoeira proibida. Ele deu uma rasteira no Código Penal, usando o nome regional. Isso é no meu ditado. Mestre Lima deu uma rasteira no Código Penal, simplesmente usando o nome regional. Não é isso? Boa tarde, mestre. O senhor faz alguém que trabalha hoje na Badar, criando filmes, trabalhando com filmes no cinema, e se fosse criar hoje em dia, alguém fosse querer ser cineasta, como diretor, precisaria da sua aprovação para lançar? Eu acho, olha, qualquer setor artístico, porque eu sou o primeiro a incentivar. Eu não sou do cinema nem da televisão, mas se tem alguém e a capoeira precisa, como nós temos aqui a
a Show de Alegria, ela quer estudar jornalismo, ela se comunica bem, fala bem, ela tem feito. Então, em qualquer área da fisiologia, você vê que fisioterapeuta, nós temos aqui o Tupi, que é um dos maiores do Brasil. Nós temos vários departamentos de desenvolvimento, eu sou o primeiro a incentivar. Se você for dessa área e gostar, e quer criar um movimento, o primeiro apoio é o meu. Entendeu? Precisa. Cinema, curta-metragem, não sei o quê, bababá, tudo. Internet, pequenos vídeos, como a menina está fazendo. Pode ter uma equipe disso. Em qualquer área do estudo e desenvolvimento, que vai servir para divulgar e as pessoas entenderem a capoeira melhor, eu sou o primeiro a apoiar e eu saio procurando. O livro de neurologia do Caxinguelê, ele é um médico neurologista. Ele tem vários problemas de saúde, dificuldade motora. O Zumbi eu descobri que eu não sabia. Ele é aluno do 16º. E eu vi que o Zumbi é muito neurológico com ele e a dificuldade dele. No Zumbi surgiu a ideia do livro. No outro Zumbi, o livro já está pronto. É o primeiro livro de capoeira e neurologia que eu conheço. Capoeira se joga na cabeça. Tem que ter o segundo, terceiro, quarto. Um ele e outro. Agora, uma equipe de neurologista, uma equipe de ortopedista, uma equipe de percussionista, uma equipe de, sei lá, historiadores, antropólogos, sociólogos, artesãos, a equipe que faz instrumento, atabaque, berimbau, pandeiro, se reunir para melhorar a qualidade, entendeu? Qualquer tipo de estudo que vai servir para a sociedade. E a capoeira e a badá, primeiro que incentivar sou eu. Eu tento orientar e ser orientado. Eu não sou especialista nessa área, eu levo a visão capoeirista, porque através do olhar capoeirístico, do pensar capoeirístico, eu falo sobre religião, sobre cultura, sobre arte marcial, sobre jogo, sobre dança, sobre cultura. É minha forma, minha linguagem é a partir da capoeira. A visão, é uma visão flexível e ampla. Não é assim, a princípio eu sou muito duro e eu acho que eu estou durão, muito Às vezes eu finjo ser, eu sou sério e dedicado. Porque eu sendo sério e dedicado, o trabalho não está como eu gostaria, imagina que eu fosse relaxado e deixar correr flores. E lidar com gente não é mole não. Não é mole não. Só Deus sabe. A última pergunta aqui, mestre. Mestre, eu sei que tem muitos relatos, mas eu queria saber da opinião de você. O que você... O senhor, perdão. Não, você mesmo. Senhor, outra coisa. Por que você acha que a capoeira foi caçada e marginalizada por tanto tempo? Sendo que policiais antigamente tinham um grupo de capoeira que usavam tanto para bater quanto para exprimir as pessoas? Capoeira foi proibida, não só capoeira, mas várias manifestações afro-brasileiras. É preconceito racial, social, cultural. A educação brasileira deixa a desejar. Então esse preconceito com a cultura dos povos africanos, afro-brasileiros, é muito grande. Como a capoeira ia para a rua e combatia a polícia, enfrentava e batia, enfeitou, senhor e se defendia, foi mais perseguida do que o samba, do que o jogo, de que várias manifestações. Ele ia para o palco, os capoeiristas reuniam 10, ia lá para quebrar o comício, 50, 100, 300, com navalha e tudo. A capoeira até mim. Porque eles sofreram muito. A capoeira lutou muito para chegar aqui. E luta pelo povo. Povo negro, povo preto, aquele que você interpreta e entende, ela está aqui. E capoeira é para todos. Na Amazônia jamais a capoeira vai ser para branco, ou só para preto, ou para azul, ou amarelo. A capoeira aqui é para todos. Os nossos problemas sociais só vamos resolver com toda a população junto. E os problemas da capoeira também. Então, é perseguição mesmo, falta de conhecimento, preconceito racial, social, cultural.
educacional. Está melhorando, mas tem muita coisa para melhorar. Tá entendendo? Eu não posso falar tudo, porque eu não sinto. Como ele que é preto, o negro, sente como é que tratam ele, como é que vê, como é que olha. Eu sei que existe, porque na própria minha família tem vários pretos, brancos, sei lá, Brasil colorido. Mas eu luto para a capoeira ter todas as classes sociais, todas as etnias jogando capoeira. Eu gostaria de ver os indígenas, que são os primeiros habitantes desse continente, país continental. Estão numa situação muito difícil. Aqui em São Paulo mesmo, em Gavaú, todos esses nomes é indígenas, e a maioria não sabe nem o significado. E mataram muitos indígenas para São Paulo existir. Os donos de tudo, injustiça. Então o Brasil é um país de desigualdade, cheio de altos e baixos. Então, se todos os brasileiros jogassem capoeira, diminuía bastante o preconceito. Não digo que ia resolver. E os povos indígenas, a luta deles e também eles jogarem capoeira. Os indígenas não tem só uca-uca, não. Tem muita luta, podia ser ensinada aqui também. E eles respeitam a natureza mais que todos nós. Não acumulam riqueza, não polui rio, não desmata a floresta, não mata animal à toa, não acumula comida. Então eles vivem equilibrados. E é desrespeitado por quem diz que estudou, que fez PhD, tudo isso. Então o Brasil só vai melhorar quando acabar o preconceito contra os pretos, contra os indígenas, contra os pobres, os bancos pobres. Aí tudo, você vai para o Paraná, as minas e as favelas, tudo branco, mas não tem preto. Não é isso? Então é desigualdade social. Ser pobre, não ter ferramentas, vai sofrer. Os pretos são mais dobrados. E as mulheres também, principalmente as mulheres pretas. Então, essa é a última pergunta. Eu gostaria de responder muitas perguntas, até indiscretas, e perguntar várias coisas pessoais, e tudo. Eu não consigo envolver minha família, que não é legal, mas estou pronto para responder. Está entendendo? Qualquer. Eu não tenho rabo preso com nada. Quem não tem rabo preso tem língua solta. Eu não sou dono da razão e nem quero estar aí falando asneira. Mas eu não tenho rabo preso com ninguém. Nem na capoeira, nem na sociedade. Eu sou um homem de 70 anos. Nunca trabalhei para senhor nenhum, nem patrão. Trabalhei para mim. Me aposentei. Continuo trabalhando, minha aposentadoria não me sustenta. Porque me roubaram. Que eu contribuí com um teto máximo de 10 salários. Me aposentei com a micharia. Não sei como sumiu. Então, não sou revoltado. Mas eu tenho consciência. Não tenho partido político. Tenho posição política, não tenho religião, tenho espiritualidade e não tenho patrão. Não sei o que é 13º, férias, fundo de garantia. E vivo feliz e eduquei todos os meus filhos, todos têm nível superior e tudo. Então, eu não sou dono de razão nenhuma. Eu sou mais um que não baixa a cabeça com vagabundo nenhum. Não interessa a posição que ele ocupa. E nem sou melhor do que ninguém. Então, a Abadá é uma escola de vida. A Abadá é uma instituição humanitária e social. Ela não é Cruz Vermelha. Ela não é empresa. Eu não sou contra empresa. Eu não sou empresário. As pessoas confundem. As minhas conquistas materiais é pelo meu profissionalismo e minha capacidade administrativa. Eu nunca fui onda. Então eu digo várias coisas que eu tenho orgulho de dizer isso. Não ser preso a nada. E que hoje é comum na sociedade, infelizmente, e está em todos os setores,
até na família da gente, de tudo, eu nunca usei nenhum tipo de droga, lícita ou ilícita, cachaça, cigarro, maconha, cocaína, crack e diabo. Peguei a ditadura, peguei a época dos hippies, peguei a pandemia da AIDS, pandemia da Covid, peguei guerra em Israel, guerra em Angola, guerra no mundo, mas não mudei minha personalidade, meu lado humano e social. Né? Gosto de capoeira. Não acho que a capoeira vai resolver o problema de todo mundo, mas pode ajudar. Eu não posso mudar o mundo, mas posso contribuir com algumas coisas mudarem, pelo menos no Brasil. Não é isso? Então a Escola Abadá é isso. Para os pais que estão aqui, a preocupação que eu tenho, eu cuidei muito mais nesses meus 60 anos de capoeira, 55, dos filhos dos outros do que os meus. Porque eu viajei demais, sempre estava cuidando, ensinando, orientando filhos dos outros. Entendeu? A minha filha, mais nova, está aqui em São Paulo, fazendo uma pós-graduação no final de semana. Até não fui visitar ela, nem vou junto da volta. Eu não vou muito cuidar. Então eu estou sempre mais com os filhos dos outros. Está entendendo? Mas não abandonei os meus. Então, é muitos anos que dá aula com o mesmo prazer, com a mesma satisfação. Não é isso? Então, eu agradeço primeiro aqui a equipe, São Paulo, a maior cidade do país, com muitas soluções, muitos problemas, capacidade incrível. Então, o coletivo aqui, que vai desenvolver, já desenvolve um grande trabalho aqui, que vai expandir para o mundo. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. O coletivo fala mais alto. Todos têm uma capacidade, e somando a capacidade, os dedos da mão, ó. Todos diferentes. O maior